aqui agora com um tema para essa presente palestra, que é justamente fala sobre a abominação da desolação, sistema monetário e financeiro unificado globalmente. Nós estamos sob a égide desse perverso sistema monetário e financeiro. Então, hoje a palestra é a parte 1 desse tema. A parte 2 será posteriormente, possivelmente amanhã, né? Então, essa primeira parte eu vou focalizar a origem desse sistema monetário e financeiro, que foi identificado pelo profeta Daniel, no contexto geopolítico dele, que era a época do Império Macedônico, que correspondeu à escala Jared, ou seja, a quinta escala de expansão do grande mercado pós-diluviano. Então vou focalizar, mostrar como Jesus se refere a ele, né, respaldando precisamente o profeta Daniel. Ele cita textualmente, né? Vou explicar mais alguns detalhes sobre esse sistema e também falar sobre o contexto Noé, de grave crise socioeconômica e política, que Jesus previu, não é? O Jesus histórico, ele previu que nesse contexto, é um contexto que ele segue imediatamente a grande rede global de mercados macro-regionais, que na teoria da história, que consta lá no livro da história da família de Adão, ou seja, lá no capítulo 5, versículo de 1 ao 32. Ele é registrado como o estágio Noé. Estágio Noé não faz parte do grande mercado, das diversas escalas de expansão do grande mercado pós-diluviano. Ele consiste precisamente no processo de destruição dessa escala, né? dessa escala, e também do grande mercado. É um processo longo, mas um processo de destruição, crises e fragmentação tripartite, que os antigos chamavam de fragmentação sem Cã e Chavete, porque naquela época essa repartição correspondia a outra configuração espacial e respectivo povos lá no entorno do Oriente Médio, né? Então, essa fragmentação tripartite no estágio Noé, pós-diluviano, que é o que nós estamos agora, corresponde à fragmentação do grande mercado global entre três grandes superestados, que é os Estados Unidos e o grupo que ele domina, a Rússia e o grupo que ela domina, e a China e o grupo, o bloco com que ela domina. E na segunda parte, que possivelmente administrarei amanhã, eu vou tratar mais especificamente do sistema, esse mesmo, a abominação da desolação, ou seja, o sistema monetário e financeiro, mas fala de alguns aspectos singulares, como, por exemplo, Jesus fala que ele desenvolveu espírito próprio, consciência própria, né? Então, eu vou deixar isso para a próxima palestra. Aqui, do lado esquerdo da tua tela, eu postei aí um quadro sinótico em que nos ajuda a acompanhar, né, essa aula.
você tem lá falando sobre o grande mercado pós-diluviano, as 7 cabeças da fera, né? Aí Jesus usa essa expressão também. As 7 cabeças da fera. Ou seja, as 7 escalas de expansão do grande mercado pós-diluviano, né? Então, nesse quadro sinótico, eu falo sobre as primeiras cabeças, de uma forma resumida, né? E 7 Enos, Cainã, Malaleel, Jarete, Enoque, né? Enoque 2, porque eu quero dar destaque justamente à 6ª escala, que nesse quadro sinótico, abaixo da 6ª cabeça, que é Enoque, né? Você tem lá o Império Romano e também Jesus emerge, né? Jesus emerge nesse contexto, lá na Palestina. Isso tudo tem data. Todas essas datas, todas essas explicações, elas constam, é bom lembrar, no meu blog, onde eu coloco o texto de todas essas palestras. Então, ali tem toda a bibliografia, todas as citações pertinentes, datas, tudo isso que, para quem quer estudar um pouquinho mais, pode procurar lá. Então, aí, nesse quadro sinótico, aí ao lado, tem também ali a 7ª cabeça da fera, ou seja, Matusalém, Hífen, Lameque, indicando esse hífen, que esses dois estágios é um estágio só, né? Você tem abaixo Matusalém e do lado direito Lameque, né? Então, por que isso? Porque o estágio Matusalém, que foi caracterizado mais pelo sistema feudal, a Idade Média, e o sistema feudal na Idade Média, sobretudo lá na Europa, né? E isso foi lá de 400, né, com o término do Império Romano e a fragmentação do Império Romano. Você, na Europa, se desenvolveu esse modelo de formação social. Então, esse modelo de formação social feudal, ele, no processo de complexidade dele, ele vai desenvolver ao longo dos tempos, né? Quer dizer, esse modelo, ele tem um clero hegemônico, que é o clero católico ortodoxo, né? Então, justamente com a doutrina do paulinismo. Por isso que Jesus, o anjo de Jesus chama de grande dragão, lá no Apocalipse, no texto que ele aborda esse quadro, né? E tem, então, por dentro do processo de complexidade do sistema financeiro, do sistema feudal, ele vai desenvolver lá no finalzinho, lá já em torno de 1500, né? Vai começar a desenvolver burgos, que é o início da formação das cidades, né? Os servos que vão fugindo e se aglomerando, fugindo, ou seja, lá das áreas dos senhores feudais, e vão se aglomerando, começando a formar os primeiros burgos, da onde nascem as cidades. E nessas cidades, na medida que elas foram crescendo, desenvolveram também as classes médias. Por fim, desenvolveu a burguesia, que nós chamamos de revolucionária, porque ela teve que lutar contra o feudalismo para se impor, né? Então, esse Matusalém, Lameque é uma coisa só nesse sentido, né? Então, Lameque 3, no caso, que já faz em torno de 1500, que é o início do que nós chamamos de Idade Moderna, que já apresenta a característica de cidade, recrudescimento das cidades, e tudo isso que se desenvolveu por dentro do processo de complexidade do sistema feudal. Então,
a grande rede global de mercado macro-regionais. Ele surge aí em torno de 1500, por meio das viagens ultramarinas, né? Aquela informação de grandes impérios coloniais, sobretudo o inglês, mas antes disso teve o português, o espanhol e diversos outros. E nesse processo de formação da grande rede global de mercados macro-regionais. Então, aqui abaixo do que está escrito Lameque, 3.500 Idade Média, né? Eu mostro também o desenvolvimento da primeira fera. Primeira fera é uma expressão, um símbolo que Jesus, antes de Jesus, coloca lá no Apocalipse, né, que vamos falar sobre isso, né? Ele emerge em torno de 1500, né? Então essa primeira fera, que é a grande rede global de mercados macro-regionais, começa lá com a viagem ultramarinas, lá a formação de grandes colônias, impérios coloniais e tudo, né? E ele vem até hoje, quer dizer, ele foi só se expandindo até as décadas 70, 80 do século passado, né? Ele chegou naquele limite e a partir dali ele entra na forma Noé de crises e mais crises, né? E fragmentação tripartite. Mas, seguindo ainda aquela cronologia da MEC, ou seja, a primeira fera, ela surge, mas durante o processo dela desenvolveu-se a segunda fera. Isso aí são terminologias usadas pelo anjo de Jesus lá no Apocalipse, né? A segunda fera. Que é aquela que emerge da terra e que tem 2 chifres, né? Isso tudo vai ser explicado. Que correspondeu à Revolução Industrial, que ocorreu em torno do 1720 a 1840. Isso aí, que hoje nós chamamos de primeira fase, ela vem até hoje, né? Então, e nesse período também, quer dizer, mais à frente, na década de 70, 80 do século passado, veio a terceira fera, ou seja, a imagem, Jesus representou ela como a imagem da primeira fera. Correspondência, imagem no sentido de correspondência em valor da primeira fera, ou seja, do grande mercado macro-regional. Eu vou explicar isso detalhadamente, né? E justamente essa imagem da primeira fera, então, consiste num sistema monetário e financeiro autônomo e globalmente organizado, tá? Então, você pode ir acompanhando esse quadro sinótico na medida que eu vou discorrendo a respeito do tema. Então, é importante termos em mente o fato de estarmos focalizando o aspecto sócio-histórico pela perspectiva da história em muito longa duração. Se você não tiver essa noção, você se perde completamente. As coisas parecem coisa de religião, né? Coisa mágica, né? Então, não, o Jesus histórico previu que a a longa duração foi desenvolvido por Fernand Braudel, né? E eu já falei sobre ele em outras palestras, mas eu botei nessa lá no rodapé da página do texto, né? Quem procurar no blog vai lá ver a definição dele, ou consulta por si próprio, né? A longa duração. Se não tiver essa noção de longa duração, porque essa abordagem desenvolvida por antigos historiadores do Antigo Egito, né? Eles já conheciam isso.
Isso aí morreu a partir da ideia das trevas, até muito antes, né? E isso só foi recuperado por Fernando Brodel a partir de meados do século passado, em torno de 1950. Então, o Jesus histórico previu que a sua volta ocorreria no contexto de abruptas convulsões e transformações sociais. Isto é, essa abominação como objeto, transformações sociais, após a instalação da abominação da desolação, ou seja, o sistema monetário e financeiro da forma como está hoje, globalizado e unificado, né? No lugar santo. Então, eu vou explicar a respeito dessa expressão, lugar santo, que Jesus fala. Essa abominação da desolação como objeto de adoração, que é o que acontece hoje. Nós estamos dominados pelo sistema monetário e financeiro, mas nós queremos ele, a gente não pode viver sem ele. A gente, né, tudo tem que ser feito por meio do sistema financeiro. Então, ele se referira ao perverso sistema monetário e financeiro, voraz, que já nos é contemporâneo, o qual é análogo àquele empregado pelos reis do Império Macedônico. Confira isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15, e também no 21 ao 22. Mas eu vou citar ele mais à frente, né? Ele, inclusive, nessa passagem, ele cita Daniel, né? Que foi Daniel que observou, captou e registrou a respeito desse monstro, desse sistema monetário e financeiro que estava acontecendo lá no contexto dele. Ele estava lá em Jerusalém sob domínio, não só ele, né? Mas o povo todo que estava sob domínio do Império Macedônico, porque o rei desse império, né, ele administrava e impunha a todo o povo que ele dominava, e entre os quais estava lá o israelita. Então vamos lá. O Jesus histórico previu também que a sua volta ocorreria por um aspecto, como ruptura, isto é, de modo brusco e inesperado, e por outro, no contexto do período inicial do estágio. Noé. Eu sempre vou me referir a Noé como o estágio, o período, porque não é uma escala como eu me referia antes às 7 escalas de expansão do grande mercado. Porque não é o estágio, não é precisamente a decomposição do grande mercado. Então, eu estou falando agora sobre Noé, né? Pós-diluviano. E, por outro aspecto ainda, imediatamente antes do novo dilúvio. Novo dilúvio, porque isso foi previsto lá no grande mercado pré-diluviano. Então, nesse agora, tudo indica que deve acontecer algo homólogo, né? Ou seja, com a sequência dessas etapas do grande mercado vem se confirmando até aqui, até agora. Então é provável que esse fenômeno também ocorra. É provável. Bom, o signo de dilúvio consiste em representação alegórica de êxodo caótico e abrupto das populações citadinas, né? Famintas em direção ao campo. Situação esta decorrente da quebra das cadeias de produção e da distribuição dos produtos, mas a quebra dos meios físicos e ideológicos de controle social que as elites impunham ao povo em geral. Então, em decorrência disso tudo, deverá ocorrer, né, de forma repentina, então vai pegar as pessoas desprevenidas. Enfim, ocorrerão convulsões sociais generalizadas em todos os mercados
macro-regionais integrantes da grande rede global de mercados macro-regionais, LAMEC 3. Então, essa crise em longa e grave processo socioeconômico e político Noé, né? É o estágio Noé que estão falando. Se confira isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 17 a 39. Ou seja, é Jesus falando sobre esse caos e o aspecto abrupto, diz lá ele. Eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, quando aconteceu o dilúvio e levou a todos. Então é isso. Então o Jesus histórico respaldou o profeta Daniel, o qual conhecia os estudos feitos o profeta Daniel que conhecia, né, pelos grandes profetas individuais que lhe precederam. Isaías, Oséias, Jeremias, né, Ezequiel, Deutero, Isaías, Zacarias e outros. Então, ele conhecia a respeito desses grandes profetas individuais. Eu tenho feito uma sequência de palestras. É bom consultar, pesquisar também no blog os textos correspondentes, onde tem as citações bibliográficas, todas os autores de renome que eu cito, entendeu? Datas, então tudo isso, né? Então, Daniel conhecia esses grandes profetas individuais que eu citei, cada qual ao seu tempo, eles foram identificando na realidade sócio-histórica em tempo muito longo, né? Porque muitos deles viveram em épocas, centenas de anos, às vezes, separados um do outro, mas cada qual foi identificando as diversas e sucessivas configurações geopolíticas, né? E mercantis correspondentes a cada escala do grande mercado que consta lá na história da família de Adão, né? E representada por aqueles signos que nós já sabemos, Sete, Enos, Cainã, etc. Sete